Bom dia especial à nossa comunidade de Ibirapuitã e região. Um bom dia aos colegas vereadores, à nossa equipe da casa. Em nome de Deus, damos abertura aos trabalhos dos dias de hoje. Então, como não temos correspondência, não temos projeto a ser apresentado, passamos às indicações. Então, para que possa fazer uso da tribuna, eu passo a presidência temporariamente ao vice-presidente. Então, passo a palavra ao vereador Josil para fazer indicações. Bom, bom dia especial aos colegas vereadores, nossa equipe da casa, as pessoas que nos ouvem através das redes sociais. Colegas vereadores, o que me traz até essa tribuna hoje é uma indicação ao qual venho fazer ao Executivo para que estude a possibilidade de nós adquirir uma área industrial para o município de Ibirapuitã. Esse é um grande sonho que nós temos. Há tempo eu já venho batendo nessa tecla, que nós precisamos ter o que ofertar aos empresários que querem se instalar no nosso município. Este ano que estou como presidente, tenho visitado várias empresas e vendo da possibilidade de nós atrair alguma delas até o município de Ibirapuitã. E na semana passada recebi o telefonema, contato de um empresário que tem o interesse de se instalar no município de Ibirapuitã. Seriam 2 fábricas. Inicialmente, iniciaria a primeira fábrica com 20 funcionários e a segunda fábrica com mais de 200 funcionários. Porém, eles precisam de uma área que seja o mínimo 10 hectares. É uma área grande, o município tem que estudar essa possibilidade, mas nós temos que planejar o futuro de Ibirapuitã, o desenvolvimento. Eu venho pedir apoio dos demais colegas vereadores. Tomei a liberdade de agendar uma reunião para hoje à tarde, às 1h30, com esse empresário aqui no município de Ibirapuitã, e convido meus colegas para participarem junto e se somar, para nós analisar as propostas, estudar a viabilidade de nós dar oportunidade para este empresário. Se não for para este, para os próximos nós temos o que ofertar. Mas o município de Ibirapuitã tem que iniciar o projeto da área industrial. Nós estamos deixando passar algumas oportunidades. Agora nós estamos com a administração do Jaime, do seu José. Eu vejo uma grande viabilidade nós estudar a forma de se adquirir essa área industrial. Olha quantas pessoas nós podemos dar oportunidade de emprego aqui no nosso município de Ibirapuitã. Nós temos essas fábricas aqui, pode-se dar, nos primeiros anos, alguma isenção do imposto, mas futuramente vai mexer com o PIB do município de Ibirapuitã. Futuramente vai ter contribuição, vai automaticamente se paga a compra dessas áreas, quando essas fábricas estiverem trabalhando com efetividade dentro do município de Ibirapuitã. Então é algo que tem que ser analisado com muita cautela, respeito e pensando no futuro. Eu vejo o futuro de Ibirapuitã, mas para isso nós temos que ser ousados, nós temos que avançar. Não podemos ficar parados da forma que se encontra, sem se ter o planejamento dessa área industrial. O primeiro passo é nós ter o que ofertar. Hoje à tarde, às 1h30, convido os colegas vereadores. Convidei o Jaime, hoje está como prefeito, o vice-prefeito, a participar dessa reunião aqui no Legislativo, para nós escutar esse empresário e amadurecer as possibilidades de nós adquirir uma área industrial. Quem sabe, nós estamos aí com a oportunidade chegando no município de Ibirapuitã. Espero que seja boa as propostas, espero que seja viável, mas nós estamos correndo atrás. Se nós não conseguir fechar com esse empresário, talvez com os próximos, mas vamos ouvir ele com um grande respeito e com olhos pensando no futuro de Ibirapuitã. Quantas oportunidades nós poderemos gerar dentro do município de Ibirapuitã? Nós já temos várias parcerias. Que bom que nós conseguimos ampliar com a Estara, com a Somave, com a BRF, com a JBS, as contratações do pessoal de Ibirapuitã. Nosso povo é um povo trabalhador. E é isso que eu estou levando para os empresários. É a demonstração que o nosso povo sai daqui, viaja muitas vezes 1h, 1h30 dentro de um ônibus, para poder chegar no seu local de trabalho e iniciar trabalhando, e depois retornam para suas casas. E contentes e orgulhosos de estar trabalhando.
quando eu levei ao empresário a nossa situação, nosso município de Ibirapuitã, que hoje nós empregamos na região mais de 600 pessoas, se vocês parar para analisar, o número de ônibus que tem saindo diariamente para um lado ou outro, são inúmeras pessoas que trabalham fora. E que tal nós dar oportunidade para essas pessoas, ou talvez os seus filhos poderem trabalhar aqui dentro do município de Ibirapuitã, em empresas dentro do nosso município? É um grande sonho, colegas vereadores. Nós temos que pensar grande para o nosso município poder crescer. Então, dessa forma, eu peço o apoio aos colegas vereadores para, juntamente, nós ouvir esse empresário. Quem sabe, hoje à tarde, nós já iniciaremos alguns passos para esse sonho se concretizar. Essa é uma das minhas indicações, colegas vereadores. E também gostaria hoje de agradecer a presença do empresário Hélio Miqueleto, que se fez presente no Legislativo, trazendo a sugestão para nós criar um cine municipal dentro do município de Ibirapuitã. Que seja um projeto de lei onde que o Executivo recolha os currículos, o qual já vem se fazendo com as empresas, mas oferte também para o comércio local. Muitas vezes, hoje, alguém está precisando de mão de obra e, às vezes, no momento, na hora do corre-corre, não sabe aonde procurar. E o município tendo um cadastro com um banco de dados das pessoas interessadas em trabalhar, seria uma ótima ferramenta para essas pessoas que precisam de uma diarista, um diarista, para trabalhar naquele momento, poder ligar na prefeitura e olhar banco de dados, quem que deixou o nome lá que tem interesse de trabalhar, e o comércio local poder contratar. Então, com certeza, nós estamos analisando já com a equipe jurídica aqui. Nos próximos dias, acredito que vamos elaborar o projeto de lei através do Legislativo, para que o Executivo dê início à criação do Cine Municipal e nós poder ter esse banco de dados também para ofertar aos empresários do município de Ibirapuitã que querem contratar alguém, às vezes no corre-corre, na hora, não conseguem lembrar de nenhum nome e, às vezes, acabam perecendo uma mão de obra. Então, muito obrigado, Hélio Miqueleto, pela sugestão. É importantíssima a participação da comunidade no Legislativo e venho deixar a Câmara de Vereadores está de portas abertas à comunidade de Ibirapuitã. Quando tiver sugestões de projetos de lei, melhorias dentro do nosso município, nos procure. Nós estamos aqui para atender vocês. Nós somos a voz da comunidade ibirapuitense. Então, dessa forma, eu deixo aí a Câmara de Vereadores à disposição. Muito obrigado, colegas vereadores. Muito bem, colega vereador. Você enviado a indicação e devolvo a presidência do vereador José Moraes. Então, assumindo os trabalhos novamente. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Juberlan João. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais colegas vereadores e um bom dia especial a toda a comunidade ibirapuitense que nos assiste pelas redes sociais. Hoje gostaria aqui de usar a tribuna para parabenizar o nosso partido, Partido PL, por mais uma conquista para o nosso município. Semana passada a gente recebeu mais um veículo para estar auxiliando na Secretaria de Saúde, onde essa emenda foi do deputado Paparico Barque, uma emenda estadual para estar nos ajudando na saúde. Também faz mês passado, se não me engano, no dia 25, também recebemos no nosso município uma van para transporte de pacientes com a emenda de recurso federal do deputado Giovanni Cherini. Então, quero agradecer os dois deputados pela ajuda em nosso município. Também quero parabenizar todos os colegas vereadores que buscam recurso para estar ajudando a nossa comunidade. Todo mundo aqui está de parabéns. Gostaria de fazer um convite. Ontem à noite fui convidado para participar de uma reunião sexta-feira nessa Casa Legislativa. Queria estender o convite a todos, aos colegas vereadores aqui, para uma reunião da defesa da causa animal. Então vai estar um pessoal aqui presente, vai estar também a senhora Regina Becker Fortunati, ela é ativista na causa animal, vai estar explicando um pouquinho aqui para nós como está buscando recursos para a gente estar auxiliando. Então, estão todo mundo convidado. Queria estender também ao convite ao Executivo Municipal, através do prefeito José e vice Jaime. Acho que o convite se estende ao Jaime, que está prefeito em exercício aqui. E também queria usar essa tribuna aqui para estar falando um pouquinho sobre os jovens.
na área rural. O governo do estado, junto com a Secretaria de Agricultura, criou um programa chamado Bolsa Juventude Rural. Então, a toda a juventude, entre 15 e 29 anos, pode estar se inscrevendo no site, que é www.bolsajuventuderural.com, para estar fazendo essa inscrição, aonde a pessoa vai fazer essa inscrição e, através de apresentar um projeto produtivo acompanhado pela Emater, então poderão estar ganhando uma bolsa no valor de R$200 mensais durante 10 meses. Então, o jovem que tiver na área rural, que esteja cursando o 2º ano e o 3º ano do ensino fundamental, pode estar se inscrevendo e estar buscando mais informações sobre esse projeto, que é a Bolsa Juventude Rural. Acho que é muito importante, porque tem a finalidade para incentivar a permanência e o retorno de jovens ao ensino médio também. Então, é muito importante, a gente chama a atenção da juventude, que a gente vê que muitas pessoas hoje estão saindo da área rural para ir para a área urbana e estão deixando desassistida a área rural. Então, é importante a gente estar incentivando a permanência do pessoal na área rural. Seria isso, senhor presidente, e muito obrigado pelo espaço. Bem, então, próximo vereador fazer uso da tribuna, Luiz Carlos Finato, pode se direcionar até a tribuna para fazer uso da palavra. Quero saudar o senhor presidente, José Moraes, saudar os senhores vereadores, meus colegas, a equipe da casa, as pessoas que nos assistem. Eu quero me somar, primeiramente, com o nosso presidente, quanto à vinda da empresa, esse interesse de 2 empresários se instalaram em nosso município. Quero dizer que eu sou parceiro, José, e sou favorável. Nós não podemos, em Ibirapuitã, ficar dependendo dos outros municípios. Graças a Deus que os outros municípios tenham dado os empregos para Ibirapuitã, a grande parte. O que seria de Ibirapuitã hoje se nossas grandes empresas nesses municípios vizinhos não fossem bem e não precisassem da mão de obra de Ibirapuitã? Então, nós temos que fazer alguma coisa, porque no momento que esses municípios, essas empresas dizer que não precisam da mão de obra, nós temos com o povo desempregado, pais de família desempregados, sem poder fazer para os seus filhos, atender às suas necessidades. Então, isso eu me somo. Pessoas assim queiram vir, nós temos que escutar, e o que a gente puder fazer é o melhor investimento, sem contar o emprego, aumento de arrecadação, que nós não temos, próprio, é muito pequena. O que salva nós é a agricultura muito forte, exemplar. Então, conta comigo com esse projeto, José. E também quero parabenizar o empresário, nosso amigo, pessoa inteligentíssima, aposentado da prefeitura, ex-secretário de Educação, Hélio Miqueleto, que nos trouxe uma ideia de um projeto muito bom, o qual, certamente, nesses dias, a casa estará apresentando e votando. Obrigado, Hélio. É assim que a gente consegue produzir mais. O político deve ser humilde para aprender. É só assim que a gente consegue ser inteligente, conseguir botar em prática ouvindo, tendo humildade.
e pessoas igual o Hélio têm que surgir mais, de trazer ideias para nós. Eu quero fazer um comentário sobre o calçamento comunitário, o qual, ainda hoje de manhã, o Fermino, o vereador Fermino, colega, defendendo, e o qual eu defendo também, e sei que os senhores todos venham defendendo. O executivo tem que pensar com bons olhos. Nós precisamos iniciar um calçamento comunitário. Nós temos a pedreira licenciada, nós produzimos a pedra, nós temos a mão de obra boa e barata, e nós começarmos o calçamento comunitário e não parar mais. Quando se consegue um asfalto, hoje todos os asfaltos vai ter custo, por um morador também, algum custo. E se sabe que é preço de ouro, parece, os asfaltos. As empresas, é esse preço, quer ou não quer, né? Então, nós temos que pensar que se torna metade do preço mais, se nós tiver já uma base com calçamento. Depois, futuramente, quando se consegue o asfalto, se torna bem mais barato. Então, tem essa vantagem também. E nós, como temos mão de obra, temos pedra e as famílias, pode olhar todos os bairros praticamente, uma época poeira, que ninguém aguenta. Outras, eles saem no barro para ir para o trabalho. Então não é justo, temos que pensar, começar com o calçamento comunitário. Quero fazer uma colocação, todos, a gente acompanha os meios de comunicação, e no dia a dia, o preço dos combustíveis. Preço esses que não adianta fazer política com os preços. Culpam governadores. Governador, o preço está lá em cima por causa do ICMS. Tá. E sendo que não é verdade. A verdade é que, se não aumentar o combustível e os governos estaduais reduzir o ICMS, vai ter um pouco de baixa. Só que se a Petrobras dá um aumento no outro dia, como aconteceu, já passa o desconto. Então não é solução. Então não adianta demagogia. A gente tem que ser realista e fazer um breve comentário. Em 2016, na época, o presidente Temer fez o novo estatuto da Petrobras, o qual se criou a paridade nos preços, é o preço internacional do petróleo, dolarizado. Então é a dólar. E esse conselho é formado por pessoas indicadas do governo federal. O governo federal que indica o conselho. Então o conselho tem o poder na mão. Mas só que o conselho existem interesses. Faz a vontade dos acionistas. Os grandes acionistas que têm grande fortuna lá fora são os acionistas, no caso a minoria, mas são acionistas da Petrobras.
e pessoas também brasileiras. E aí, não se sabe por quê, eles fazem a vontade dos acionistas, o conselho. Aí devem ter as suas vantagens. Então não se pode falar, mudar o presidente. Se o presidente não consegue os votos do conselho esse que o governo pode destituir. Então nós temos, em 2016, a criação do Estatuto da Petrobras, dados os preços internacionais. O que acontece? Na época, em 2016, se criou, aí houve um aumento muito grande, começou. Aí o presidente da época subsidiou. Aí o povo brasileiro, ele fez a vontade dos grandes acionistas, criando para isso, para poder aumentar os preços e para enganar o povo brasileiro, ele pegou dinheiro nosso, no caso, subsidiou. Então, contenta o grande e pega o dinheiro nosso e subsidia, paga uma quantia. Tá. Hoje, o que existe? Não adianta demagogia. Quando se chega em época de eleição, aí se preocupa com o povo nos votos. Agora, todos estão bem loucos. Não, está muito alto o preço. Meses atrás, um ano atrás, tudo. Não estavam se preocupando. Não tinha eleição próxima. Eles estavam muito contentes. Eles criaram, então, agora não adianta, eu volto a dizer, não adianta demagogia dizer, eu mudo o presidente e vou baixar. E 4 meses antes de uma eleição, aí sim se preocupa, tentam baixar. Existe uma saída. O governo, que arrecada montes com a Petrobras, e a maioria das ações é brasileira, é do governo federal, é nossa, ele pega e subsidia com esse dinheiro o combustível para baratear, pega esses milhões de lucro que está tendo e abate para baratear. Essa é uma saída. Outra saída que nós podíamos fazer, deveriam fazer, é mudar o estatuto. Tirar o preço a dólar. Porque se sabe que, como não é investido em refinaria no Brasil, nós vendemos o petróleo bruto lá fora e se compra a gasolina e o óleo lá de fora em dólar. Mas nós vendemos a dólar também. Então, todas as indústrias no Brasil, vocês sabem, é a média de 9% o lucro. 9, 8 a 10%. Petrobras, 40% lucro. Podem olhar a arrecadação que teve a Petrobras este ano. 40% de lucro. Pega esse dinheiro que não estão colocando em nada, subsidia o preço da gasolina e do diesel, se não querem mudar o estatuto. Ou se muda o estatuto. Não adianta mentira. Os governos do Estado vão baixar. Mas vai baixar o preço do combustível? Não. Eles vão continuar subindo. E, enquanto isso, tipo Ibirapuitã. Ibirapuitã, certamente, o município vai arrecadar uns 700 mil
por ano a menos. É dinheiro da saúde, educação, para as estradas. É menos dinheiro que nós temos para investir. E a solução não está resolvida. Então, pode ser feito. Baixa o ICMS, mas muda a maneira da Petrobras. Então, a gente torcer que o próximo presidente, quem for o presidente, repense essa política. Não adianta nós estar enganando o povo agora, todo mundo se preocupa por causa dos votos. Agora estão preocupados, vamos querer baixar, vamos querer subsidiar os governos do Estado, que é o problema. O governo do Estado agora foi aprovado, vão baixar, e não vai ser resolvido com isso. Eles podem tapar, subsidiar, até passar as eleições, porque eles estão com um monte de dinheiro que estão arrecadando com a exploração do petróleo. Tanto é que não param para dizer quanto é buscado lá fora, que não é produzido aqui. Porque o petróleo que é tirado daqui, refinado, nós não temos que comprar. Nós não temos nada que ver com o dólar, né? É real. Então, é uma vergonha o que está acontecendo hoje com a Petrobras. Quem vê a Petrobras é dona do Brasil, em vez de ser o Brasil dona da Petrobras, eu quero fazer outra colocação, que já uma vez eu coloquei, quanto a emendas. Que bom se um dia nós tivéssemos o país uma outra estrutura. Com essa estrutura, seja quem for o presidente, vocês podem ver, né? Tem que mudar a estrutura em todo o setor. Independente de quem for o presidente, a gente vê as mordomias, o que é o poder público, a má distribuição de dinheiro, independente de quem for o presidente, essa estrutura criada. Não vamos culpar o presidente. Um presidente ou outro. Tá. Vê quantos milhões, bilhões, se dá de emenda no Brasil. Quantos deputados federal nós temos e quantos senador? E hoje nós temos só a Secretaria de Educação, que é via Ministério, as verbas. E via Ministério ainda é mais pior que emendas. Que se sabe, esses dias, no Ministério da Educação, que é o único ministério que nós tinha, que se busca diretamente, lá se precisa de padrinho para conseguir, né? Isso eu presenciei, né? Precisa de padrinho. Então tem o dinheiro direto, a verba para um projeto, mas precisa de padrinho. Tá. Aí também já saiu o comentário do alto preço dos ônibus subfaturados. Então, via Ministério, aí começa um jogo político mais forte. Pessoas ganhando em cima, pessoas apadrinhando, e as emendas não é diferente. Por isso que eu sou contra também as emendas. As emendas funcionam assim. Cada parlamentar tem tantos milhões para colocar na sua base eleitoral. Tá. Mas aí, quem for fazer parte do governo, ou acompanhar, não for da base do governo, mas acompanhar em votações, ele tem as emendas extra. Isso não é justo, porque nós estamos deixando, de repente, o mal político
ficar no cargo por causa do poder de emendas. E o Brasil, essa disparidade social, tudo, vem ser por causa de má distribuição do dinheiro público. Aí se pega um deputado federal, consegue emendas para os municípios e vota contra o povo. Tudo que é leis contra o povo, independente do governo, sempre foi assim. Aí ele é companheiro, ele ganha bastante emenda. Aí teve deputados que falou em Brasília, disse que é melhor o nosso partido não largar presidente. A gente consegue mais emenda não sendo o presidente, por causa das votações, fazer parte da base. Eu quero ver um dia o país, nós, o povo, poder votar olhando o que o deputado fez, o que o senador fez, como ele se comportou nas votações, o que tem interesse, a grande maioria, a reforma trabalhista, a reforma de previdência, qualquer lei, salário mínimo, se ele concorda que salário mínimo, os que ganham bastante emenda, que são favoráveis, voto a favor, essas coisas contra o povo. Mas chegam nos municípios, eles, no Brasil inteiro, eles são cheios de emendas, aonde eles, no fundo, eles corrompem o político. Porque eu digo, eu devo obrigação para tal deputado, ele mandou um dinheiro aqui. Né? E aí eu chego para o povo, vamos votar nesse deputado. E não muda. Não muda nada daí. Nós temos mantendo, de repente, deputados que votou contra ele, que votou contra eu. Só vai melhorar o dia que nós tivermos deputado, que nós vamos votar por o que ele faz, não por o que dá. Porque hoje é muito caro para ter um deputado de um lado do governo. Eles vão dando emenda, e aí eles vão votando contra o povo, mas ele diz, não, eu tenho verbas para dar lá. E lá os políticos arrumam os votos. O povo fica sabendo que eu mandei emenda. Então, eu acho que é de desacorçoar, não vai mudar as coisas, até nós não mudar esse da lá e da cá. Muito bem, então, nobre vereador, peço que faça as conclusões finais. Então, era isso aí, a gente fica desacorçoado, não... A única coisa que a gente tem poder, é igual a essa casa, a gente não... A ideias, projetos, a gente não é ouvido. Eu acho que a única coisa que a gente manda e consegue fazer é se for um prefeito. Né? Mas deputado federal, senador, o cara não consegue mudar. Quem não for bom para o povo vai se manter no poder, porque ele tem emendas, e quem for bom, de repente a minoria que defende o povo, também ele tem o privilégio de menos emenda, mas ele está lá usando tudo, ele pode se manter, e nós não conseguimos renovar, nós não conseguimos botar novos, e esse modelo deve ser mudado, seja quem for o novo presidente, que esse modelo é antigo que se vem se adotando. Então, só colocar esse meu descontentamento e obrigado pelo espaço. Muito bem. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Roberto Carlos Martins. Então, bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia especial a toda a comunidade birapuitense regional que nos acompanha através das mídias sociais.
Primeiramente, senhor presidente, hoje aqui nessa tribuna quero fazer uma saudação e mandar uma moção de parabéns aí à minha colega vereadora lá de Porto Alegre, e nossa provavelmente futura candidata a senadora, a comandante Nádia, ela que é pré-candidata ao Senado pelo Partido Progressista, que completa mais um aniversário. Então, para nós que somos vereadores do partido, é um orgulho ter essa mulher integrante do Partido Progressista, ela que foi a primeira mulher a comandar um batalhão da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Isso é um exemplo a ser seguido por todas as mulheres que buscam posições na vida pública ou na vida privada. Muito se fala na igualdade de condições que as mulheres buscam, e eu acho que elas já têm, mas então a nossa comandante Nádia de Porto Alegre, vereadora, é um exemplo para todas as mulheres do estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que numa profissão quase que tomada pelo sexo masculino, ela foi a primeira mulher a comandar um batalhão em Porto Alegre aí da gloriosa Brigada Militar. Então vejam, né, o potencial e o que fez essa mulher para a classe feminina. Então gostaria de mandar uma moção em meu nome, parabenizando ela pela passagem do seu aniversário, que ocorre hoje. Fomos convidados, mas infelizmente pela distância não vamos poder participar dessa festividade dela. Queria também colocar aqui, vendo o meu colega Luiz Carlos falar, e até ia fazer um pequeno relato aí, que a gente fica até indignado em ver, muitas vezes, as questões que a política traz para a vida das pessoas. Quando um faz, outro quer destruir. Quando o outro faz, o outro, de repente, quer destruir. Então, fica uma indignação que nós tivemos falando aqui esses dias, nesta tão sonhada redução da alíquota do ICMS dos combustíveis e energia elétrica, e vocês viram que teve senadores, principalmente da oposição, PT, uns do PMDB, outros do partido, sei lá, que votaram contra a redução. Então, para nós é lamentável. E agora a gente vê a posição da Petrobras aumentando o diesel em mais de 60 centavos. Daí o que adianta ações de um lado, se de outro lado a população vai ter um reajuste que vai quase que cobrir. Nós tínhamos previsão aí que o diesel baixasse entre R$1,20 e R$1,30 por litro, mas já está dando 60 centavos de reajuste agora, antes disso. Então imagine, antes de se vigorar essa lei da redução da alíquota do ICMS, provavelmente aumenta mais 60 para bater no 0 a 0. Então a Petrobras, a gente entende lá, tem os acionistas e tem conselho, mas daí o governo toma atitude pela direita, a Petrobras e a oposição vai pela esquerda. Se o governo toma uma atitude pela esquerda, os outros vão pela direita. Então, quem sai prejudicado com isso, como diz o colega vereador Luiz Carlos, sempre o povo, não vai ter o que fazer. É lamentável ver que isso vai acontecer. Muitos alegam, mas os municípios vão perder. Nós tivemos a garantia do governo federal que saúde e educação serão ressarcidos das prováveis percas pela redução do ICMS. O governo federal se comprometeu em repassar aos estados e municípios as percas do Fundeb e da saúde da redução do ICMS. Mesmo assim, teve senadores que votaram contra a medida. Então, o que a gente vai dizer? Cada um tem a sua ideia, né? Mas eu lamento aqui muito, né, que quem vai pagar a conta é os caminhoneiros e os agricultores, novamente, que transportam a produção e que produzem. É lamentável ver esse tipo de atitude com ações políticas. Também gostaria, colegas vereadores, de
comentar agora aqui, e quero fazer na próxima sessão um detalhamento maior de um pedido que eu fiz a partir de hoje à Secretaria da Fazenda de Ibirapuitã, do nosso município, que passe para nós aqui todos os gastos com a energia elétrica consumida pelo município de Ibirapuitã. O marco da energia solar é o ano de 2022. O marco, minha gente. Depois vai ser taxado, já você viu comentários aí em 20%. Então, até o final do ano, nós temos a energia solar isenta de taxação até 2045. Vejam vocês que o município de Ibirapuitã gasta hoje aproximadamente R$500 mil por ano em energia com a RGE. Só com a RGE. Fora o que gasta com a Coprel. Então nós estamos gastando aí mais de R$600 mil anuais em energia elétrica e pagando todo mês as suas contas. Nós temos crédito, colegas vereadores, a ser aprovado aqui por nós, seja no BNDES, seja... Nós tivemos aqui um projeto do Badesul, no qual nós aprovamos 1.750.000 para asfalto. E nós já estamos pagando 42 mil reais de prestação por mês do asfaltamento que foi feito. Nós podemos, aquela vez tinha um recurso para fazer o centro administrativo e nós achamos que não seria viável, ia pagar demais o município. Mas vejam vocês que nós hoje já estamos pagando esses 670 mil. Então nós não vamos ter custo nenhum. E mais, que nós podemos conversar com o executivo, de repente o seu prefeito não quer, na sua gestão, fazer isso, acha que não vai dar economia, pode pegar um financiamento aí no Badesul ou no BNDES, com a carência de 1 ano e meio, de repente fica para o próximo para pagar, como aconteceu nesse do asfalto. Mas, colegas vereadores, onde nós economizar 40 mil por mês em energia, pensem vocês o que nós fazemos com 500 mil no ano em qualquer outra área. Secretaria de Obras, pavimentação que estamos discutindo aqui, calçamento comunitário. Em um mandato de 4 anos de um prefeito, nós vamos economizar mais de 2 milhões de reais em energia. Dá para calçar e asfaltar muita rua. Então, colegas, vou pedir o apoio de vocês. Vou trazer aqui segunda que vem o relatório mais detalhado para nós fazermos uma reunião com o executivo e colocar que é o marco 2022. Não adianta deixar para o ano que vem, 20% de taxação já vai dar uma quebra. O prefeito municipal está pagando hoje mais de 60 mil reais de energia elétrica. Com este valor, nós pagamos o financiamento e sobra mais, já agora, a partir de agora, já sobra uns 20 mil, de repente, para o prefeito ficar usando em outros lugares. E nós vamos ter uma energia sustentável por aí, até 2045 sem taxação. Imagine depois. Então, se nós colocar 500 mil só de economia por ano, em 23 anos, são 11 milhões e meio. Pensem o que nós fazemos com 11 milhões e meio. Ah, mas é o próximo prefeito? Não sei. Quem vai ser o próximo? Não interessa. Nós temos que pensar em ações sustentáveis e economia para o município. Pensar administrativamente. Eu acho particularmente que esse é um dos melhores investimentos. E eu tive a oportunidade de colocar na minha residência que eu gasto o mínimo de luz. Mas é uma economia que eu estou tendo. Não pago mais energia. E assim, quantos outros colocaram? Vocês vejam aqui, vou citar uns exemplos aí. Aí o Mercado Portela gastava, vai em cima toda a energia solar. Mercado Alemão. Várias casas aqui. Estive lá no CEBEM essa semana, lá na Colônia Golpe. Ele fez no chão lá.
toda energia solar. E a gente sai viajar para outros municípios, aí ver várias energias solares gerando. Será que isso não é lucro? Ninguém iria colocar. E ainda mais para um município que gasta um valor altíssimo em energia. Então, colegas vereadores, queria pedir o apoio de vocês. Vou trazer as contas aqui de energia, quanto é pago para a RGE, quanto é pago para a Coprel, para nós fazermos um cálculo, ver se é viável ou não. Essa ideia eu já lancei tempos atrás, até agora não fui ouvido. Nós já poderíamos estar economizando. E outra, colegas, foi colocado ar-condicionado em todas as escolas. Vocês viram? Vai aumentar o nosso consumo de energia, se for ligar isso. Mas nós podemos produzir a energia de graça. Então, acho que o município está na hora de pensar em atitudes que venham a economizar valores para poder atender melhor a população naquilo que a população precisa. Não vou me alongar muito. Muito obrigado pelo espaço. Segunda-feira a gente volta a comentar esse assunto. Gostaria de pedir para os colegas vereadores também a gente se inteirar. De repente a gente vai fazer um projeto aí que o município de Irapuitã vai ganhar muito nos próximos anos no futuro aí. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Então eram esses vereadores que estavam inscritos para fazer uso da tribuna. Passamos agora aos projetos aptos em votação. Que seja feita a leitura do projeto e, na sequência, colocaremos em discussão em votação. Projeto de Lei número 50 de 2022. Artigo 1º. São consideradas atividades insalubres e periculosas para efeito de percepção do adicional previsto no artigo 92, parágrafo único, da Lei 970 de 2003, com os respectivos adicionais nos percentuais apurados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, com vigência até 20/13/2023, para atividades abaixo descritas. Insalubridade em grau médio, no percentual de 20%, agente comunitário de saúde, auxiliar de saúde bucal, calceteiro, cirurgião dentista, encarregado de manutenção da rede de água, farmacêutico, fisioterapeuta, mestre de obras, monitor do patrimônio escolar, motorista, motorista operador de máquinas, operador de trator agrícola, operário, operário de serviços gerais, pedreiro e serviçal. Insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%. Enfermeiro padrão, médico, médico pediatra, médico ginecologista, técnico em enfermagem, operador de britagem, técnico em raio-x, auxiliar da Secretaria de Obras, motorista da Secretaria da Saúde e serviçal da Secretaria da Saúde. Periculosidade, percentual de 30%, técnico em raio-x e auxiliar da Secretaria de Obras. Parágrafo único. Os cargos não discriminados nas alíneas acima não receberão adicional. Artigo 2º. Os adicionais previstos no artigo anterior entrarão em vigor a contar de junho de 2022. Parágrafo único. Para os cargos em que existem a configuração cumulativa do adicional de periculosidade e insalubridade, será considerado o grau mais elevado para efeito do acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Artigo 3º. Cessará o direito ao recebimento do respectivo adicional quando, inciso 1º, o agente insalubre ou de risco a quem está submetido o servidor ocupante dos cargos escritos no artigo 1º for eliminado ou neutralizado pela utilização do EPI ou pela adoção de medidas que conversem o ambiente dentro dos limites toleráveis e seguros. Inciso 2º, o servidor que deixar de trabalhar na atividade insalubre, artigo 3º, o servidor negar-se à utilização de equipamentos de proteção individual. Os laudos do Programa de Gerenciamento de Risco são vigentes de 6 de 2022 a 13 de 2023, sendo parte integrante deste projeto de lei como anexo 1. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente a Lei 2214 de 2017 e 2225 de 2017. Muito bem. Em discussão o projeto. Então, vereador Roberto. Não, às vezes a gente vota projetos e claro que não cabe a nós, vereadores, dizer
se a função é insalubre ou não. Tem técnicos para isso, tem laudos, tem estudos que são feitos, mas mesmo assim vendo, a gente vê às vezes que tal função lá, que trabalha lá num lugar, ganhou insalubridade, ganha. E às vezes, tal função que trabalha na linha de frente lá, tipo, vou citar aqui na saúde, alguns não ganham. Então, fica meio distorcido. Para mim, que sou leigo na questão de quem merece ou não merece, não venho aqui dizer. Mas, de repente, teria que ser feito um estudo, porque a gente vê que tem pessoas que atendem diretamente aí com essa pandemia na população, coisa, de repente não vão se beneficiar com insalubridade. E pessoas que não atendem ao público, às vezes, vão ser. Então, não consigo entender qual é o perito que faz o laudo nesta maneira. Mas vou votar a favor. Eu acho que os que estão aí estão sendo beneficiados com a sua insalubridade, que é um direito do trabalhador, e venho pedir que, se ficar algum que não tenha insalubridade, que de repente teria direito, que se o executivo analise, de repente possa estar fazendo mais um questionamento aí aos peritos, tal, para se fazer essa justiça aí para os trabalhadores que trabalham lá na área da saúde. Seria isso. Da mesma forma, o colega vereador Roberto fez colocações, nós não temos muito que contestar o laudo, né? Não cabe a nós dizer quem merece e quem não merece, qual da questão das funções. Até eu estava olhando aqui o laudo, é um laudo bem extenso, eles tabelaram, né, nos níveis aceitável, tolerável, moderado, grave e intolerável. Essa foi a forma que eles acabaram classificando, né? Total de cargos, 239 funcionários, entre contratos e concursados, né? Aqui não tem distinção. Feminino, 170 cargos e masculino, 69. Então, tem algumas especificações. O engenheiro responsável, Luciano Dors, engenheiro de segurança do trabalho, foi quem fez o laudo através do grupo Ramos Medicina e Segurança do Trabalho. Então apresentaram um laudo bem extenso, nós analisamos, mas essa questão de contestar os dados técnicos não cabe a nós, é uma questão mais burocrática, mas enfim, nós vamos votar o projeto. Creio que vai ser aprovado por todos os colegas vereadores. O projeto segue em discussão. Vereador Roberto. Só para colocar para o colega José assim, como eu coloquei, eu não estou aqui para contestar um laudo deles. Agora, a maneira que é desenvolvida, eu posso não aprovar. Eu sei que tem perícias que vêm fazer, e aconteceu no nosso município, até porque foi reclamado, vieram fazer 2 vezes, que estavam fazendo, pedindo para os secretários dizer como é que não é. Não. Então, assim, eu acho que tem coisas que podem ser moradas. O prefeito municipal pode analisar o trabalho e ver. Porque a gente, mais ou menos, a gente vê quem está trabalhando, como é que não é. De repente vai ficar alguém prejudicado de fora desse laudo. Então, se ficar, eu já peço que o executivo, de repente, peça para ser incluído. Porque eu acho que o trabalhador tem direito, nós não podemos estar aqui dizendo, nós temos que aprovar o que o laudo diz. Vamos aprovar os cargos insalubres. Mas, de repente, os que tiver de fora podem ser incluídos. É isso que eu estou colocando. Bom, o projeto segue em discussão. Vereador Luiz Carlos. Bom, eu não vou contestar quanto a empresa vem e faz, mas eu tenho dúvidas quanto à lei maior. Nós precisamos olhar a lei maior, que teve modificações, né? Tá vendo? Porque eu vejo assim, nós temos que seguir a lei maior, e eu vejo assim, cargos de motorista da saúde, eles botam, é eles que é a linha de frente, podem ver no Covid ou não, né? Um acidente, pessoas com doença, sangue,
Então eu vejo assim que tem bastante. Claro que a empresa que coloca, dá o parecer. Só nós temos que ver se a lei maior não está dando direitos que eu tenho visto falar, tenho ouvido, né, em jornais que motoristas da saúde passariam também a receber, e umas outras, né, que hoje se sabe, técnicos, motoristas, todo. Então, eu da minha parte não sou... Se não existir leis que amparam para esses cargos, eu sou favorável só a esses. Mas se nós pudéssemos, se a lei maior diz que pode, deve ganhar 40% o motorista, o técnico e demais, aí ficaria correto. Então, eu, da minha parte, eu peço visto para a próxima segunda-feira, para nós pegar um parecer da nossa lei maior de insalubridade, se está dentro da lei, porque a firma, a empresa, ela vai colocar, geralmente tem interesse, ela faz média com o executivo, ela não vai pensar no funcionário, porque é contratado pelo executivo. E nós não podemos cometer injustiça, tem que ver se a lei maior, aí tu segue, aí sim entra a empresa. Se os motoristas da saúde não têm direito, que eles deveriam ter, né? Muito bem, então, colega vereador Luiz Carlos, eu acho que, assim, nós temos um pouquinho de pressa para votar para que entre na folha Do dia 20? do dia 20 agora, servidores. Se me permite, eu posso pedir para a nossa assessoria fazer a leitura do trecho, ao qual fala especificadamente a questão dos motoristas. Então, Rosivete, por favor. Artigo 1º, inciso 2º, insalubridade em grau máximo no percentual de 40%. Então, ganha enfermeiro padrão, médico, médico pediatra, médico ginecologista, técnico em enfermagem, operador de britagem, técnico em raio-x, auxiliar de Secretaria de Obras, motorista da Secretaria de Saúde e serviçal da Secretaria de Saúde. A questão das conselheiras tutelar, tem alguma coisa, questão de periculosidade, algo nesse sentido no projeto? Eu também andei analisando aqui, não encontrei nada nesse motorista, então... Ganha. Tá, não? Tá, sim. Então sou favorável, vou votar hoje, né? Muito bem, então vamos colocar em votação e pedimos para o executivo veja essa questão das conselheiras tutelar, questão de periculosidade, né? Então que não consta no projeto, então para que eles façam essa análise também das conselheiras. A gente vê aí que saem muitas vezes aí e passam por situações bem difíceis, né? E então que possa ser analisado aí essa questão sobre as conselheiras. Colocamos em votação o projeto. Vereador Roberto Carlos Martins. Eu voto a favor. Vereador José Vantur. Favorável. Vereador José Maurício. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Fermino. Favorável. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Eram esses os projetos que nós tínhamos apto em votação, então a palavra segue nos assuntos gerais. Está à disposição. Vereador Luiz Carlos. Eu vou complementar, conforme a minha fala na tribuna, só um comentário quando eu falei em emendas. Hoje nós recebemos emendas. Então, antes disso, eu quero parabenizar a bancada do PL pelas conquistas, né? Então, essa casa, como o Gilberlan falou, todos estão de parabéns, vereador. Né? Todos os vereadores trazendo emenda para o nosso município. E só cada um sabe o que é difícil para se conseguir. Às vezes a gente tem cinco promessas, assim, meio certo, e acaba ganhando uma ou às vezes nenhuma, né? Não é fácil. Então, voltando ao assunto da minha indignação, assim, quanto ao modelo que o país tem de distribuição de verba, eu faço a conta assim,
que a única saída legal para a gente ter uma escolha de votação num parlamentar, não por dinheiro, mas sim o povo ficar politizado, votar em quem defende. Se ele me defende, eu voto nele. Se ele defende a grande maioria, os mais necessitados, o desenvolvimento. Então, o povo votar pelo trabalho do parlamentar. E não por emenda ou via ministério. Porque aí tem deputados que conseguem 100 milhões. E sabe que se nós temos 15, agora passou a 16 milhões. Aí vamos fazer num governo, um que é oposição, ele ganha 15, 16 agora. O outro pode chegar a 50, 100, né? E é muito difícil. Ninguém vota daí por o que ele fez no trabalho dele, mas as conquistas que ele tem conseguido. Mas só, de repente, ele foi ruim para aquela grande maioria do povo que está votando nele. Ele se mantém. Então, a melhor distribuição seria pegar todos esses bilhões, fazendo a conta de 500 e pouco, mais 81 senadores, e ver quantos bilhões tem de recurso para investimento. Isso é investimento, não é manutenção. E transformar, botar ele, o governo federal, fazer no orçamento, colocar ele, restringir ali, no fundo de participação, mas vinculado. Aí, no caso, um Passo Fundo, ele vai ganhar proporção, igual ao fundo de participação. Ele ganha 100 milhões por mês, nós estamos ganhando 2, vamos fazer. Aí seria assim, pega 30 bilhões, vamos fazer, de emendas, e joga no fundo de participação. Divide. O município pequeno vai ganhar menos, certamente nós ia ganhar 3, 4 milhões por ano, milhões de Ibirapuitã, garantido. Aquele dinheiro, a prestação de conta, seria outra. Ele fazeria a obra, ou adquiria os bens e apresentaria a licitação, a documentação comprovando onde que investiu, e não será para manutenção, porque se sabe que no Ministério hoje emendas é para investimento, e todo município teria garantia e tirava fora deputados e senadores e outros negociados. Porque teve um deputado que me falou que tem voto de projetos polêmicos, que às vezes o deputado tira 100 milhões de emenda extra. E o nosso país, nós vamos ver justiça social o dia que nós estamos votando por o trabalho que faz aquele deputado, para aquele senador. E é a maneira mais justa. O dinheiro tem que vir para... Porque antigamente, eu lembro, antigamente era via ministério, tinha verbas, aí o cara que trabalhava no ministério dizia, um projeto desse, eu preciso tantos mil. Ele ganhar, porque eu chego no ministro e o ministro diz, está, o ministro libera. Ou o padrinho lá. Então, é muito injusto. Quanto dinheiro viria para a gente gastar aonde nós queremos, não o que eles impuram para nós, e tirava fora. Eles têm que apresentar trabalho, eles têm que cortar tudo as mordomias. É a única maneira de começar a mudar as coisas. Era isso. Muito bem. Então, colegas vereadores, eu gostaria de botar em votação aqui um ofício para ser encaminhado para o Executivo, solicitando para que estude a possibilidade de pagar a periculosidade às conselheiras tutelares em virtude das situações de risco que ocorrem em suas atividades diárias. Então, tem até projeto tramitando na Assembleia. Então, para que seja feito uma análise, um estudo,
para que não consta junto no laudo que nós acabamos de votar, então que eles façam essa análise, né, da possibilidade de pagar a periculosidade às nossas conselheiras. Então, vou colocar em votação. Se há alguém contrário que se manifeste, né? Então, aprovado por unanimidade dos presentes aqui. Então, será encaminhado ao Executivo este ofício para que seja analisado. Segue a palavra à disposição. Então, o vereador Gilberlan. Mais uma vez, então, convidando a todos aqui para a reunião, essa importante reunião que vai ter sexta-feira aqui no Legislativo, em defesa da causa animal. Então, estendendo a todos os colegas vereadores também, se puderem fazer presente, e também convidar toda a comunidade ibirapuitense, que quem tiver interesse, que participe dessa reunião. Eu gostaria de fazer um requerimento ao Poder Executivo, através da sua secretaria competente, que nos desse informação sobre o projeto 2537 do ano de 2021, que dispõe sobre a gravação de áudio e vídeo dos processos licitatórios e de sua transmissão ao vivo, que tem, então, não sei como é que está a situação, a gente pediu, deu um prazo de 180 dias para o Executivo e já está chegando em 291 dias, a gente não sabe se está em prática ou não, esse projeto de lei. Então, gostaria que eles enviassem informação, qual motivo que não está em prática. Isso. Também a questão que o colega Lala comentou, abordar um pouquinho nesse assunto aí, já que estamos com bastante tempo hoje. Complicado, Lala. A gente vê a Petrobras hoje, no primeiro trimestre, com lucro de 44 bilhões. 44 bilhões, se vocês irem para a internet lá pesquisar, a empresa que teve mais lucro mundial entre as petroleiras foi a Petrobras. Então, a gente não entende por que está tão caro esse combustível. E a mesma questão que a ideologia que tu colocasses aqui, a referente às emendas parlamentares, concordo contigo. Tinha que ser dividido com todo mundo. De repente, todo mundo ter partes iguais. Aí, de repente, mudava um pouco. Assim como no Executivo também. Não tivesse oposição em situação, que escutassem também os pedidos da oposição. Porque a gente sabe que tem muitas coisas que a gente foi pedir 7, 8, 5 vezes, que não foi atendido. Então, começa por aí, de baixo para cima, as coisas. Seria isso, senhor presidente. Infelizmente, esse impacto atinge diretamente a todos, né? Vocês veem, o agro hoje ele está tendo um impacto, esse impacto do diesel aí vai impactar lá na lavoura. Produto, o grão para entrar na terra lá, utilizam ferramentas aí, máquinas agrícolas que utilizam-se do diesel. Então, todo esse impacto que está acontecendo através da Petrobras aí, acaba aumentando a inflação em todos os setores. Olha a questão dos universitários também, que tem que se deslocar todo dia para Passo Fundo. Tem a questão do transporte escolar, tem a situação aí dos caminhoneiros. Enfim, o diesel ele é fundamental hoje, né? E a Petrobras é um monopólio, qual que nós acabamos dependendo da forma que está. Ou eles coloquem o preço que for, mas eu acho que o Brasil não pode aceitar esse tipo de situação que vem acontecendo. Até eu vi o presidente sugerindo que abra uma CPI para avaliar a Petrobras. O que está acontecendo, a Petrobras está se direcionando a, independente de quem seja o próximo governo, acabar privatizando ela. Do jeito que está acontecendo, ela está assinando um atestado pedindo para ser privatizada. Porque com esses preços absurdos, algumas saídas vão ter que ser buscadas outras alternativas. Aí, se nós não conseguimos tocar a Petrobras e vem chegando dessa forma que está, a privatização vai ser uma alternativa que futuramente, dependendo de quem seja o próximo presidente, vai ter que estudar a possibilidade de privatizar a Petrobras. Me sai de uma parte, Júlio. Cara, eu, bem sincero, assim, eu não entendo privatizar a Petrobras pelo seguinte, assim, ó, os caras não estão conseguindo dar conta de administrar a Petrobras, onde deu lucro, se eu não me engano, do ano passado, entre 106 bilhões de reais, né? Então é um fato, é muito triste para o povo brasileiro isso aí.
Muito triste mesmo. Fala, a Petrobras é do povo. Aonde que está trabalhando em prol do povo? Aonde que está a contrapartida da Petrobras? Está impactando o orçamento de todos, infelizmente. Mas a palavra segue à disposição, como não havendo mais. Vereador Luiz Carlos. Muito bem colocado para o nosso presidente, o Gilberlan, né? E quanto a paridade para os deputados também é uma saída. Só que a gente não tem escolha, muitas vezes, porque o Ministério libera para aquilo, né? Se é para carro, para isso, tem as limitações, né? Mas é uma boa também, seria justo. E aí a gente compara o município. Que tal se nós, o Gilberlan levantou uma questão importante, que tal se os municípios e os vereadores tivessem emendas, que o dinheiro, o investimento fosse usado através de emendas, o que seria, né, dependendo, prefeito. O cara pega, tu abraça qualquer causa, interesse do executivo, ou coisa assim, você ganha tanto de emenda. O cara que é contrário às ideias, ele não ganha praticamente nada, só aquele o impositivo, aquela quantia que não pode ficar sem. Então, por isso que eu disse, o único cargo que hoje ainda dá para eu aceitaria, no caso, nessa forma ali, para deputado, senador, podiam me botar eleito, o cara nunca vai conseguir se eleger. Então, te dou cargo. Não adianta, eu não consigo ajudar o povo. O único cargo ainda que existe hoje, que o cara pode fazer, é o cargo hoje no Brasil, é prefeito. O cara pode ter os 9 vereadores, pode ver essa casa, todos pensam no bem do município, pode ser todos adversários. O cara com diálogo, se vê o Rio Grande do Sul, o governador teve diálogo, conseguiu com a oposição negociar vários avanços, medidas amargas que tinham que ser tomadas, mas que veio trazer o bem. Então, hoje, tendo diálogo e sabendo respeitar e ouvir, cada um tem poderes, cada vereador, o executivo trabalhando unido, se consegue chegar a fazer justiça, gastar correto o dinheiro do povo. É o único cargo ainda que está restando, porque nós temos boas câmaras de vereador e aonde se trabalha junto e aonde se pode fazer, porque a nível de país está difícil, né? A estrutura que está criada, né? É isso aí. Lala, me cede uma parte. A questão que tu falaste de vereador ter emendas, até o ano passado, começo do ano, a gente tinha abordado um pouquinho no assunto. A gente pode ter sim emendas impositivas. Até eu tenho um esboço de um projeto em casa, já convido se alguém tem interesse de participar junto desse projeto, pedindo as emendas impositivas para os vereadores. A gente sabe que a gente, se colocar esse projeto, a gente tem direito a 1/10 para aqui dentro da casa, para cada vereador ter direito a um investindo, que a gente sabe que 50% tem que ser em saúde e o restante em outras áreas. O que acontece? A gente pode se reunir os 9 vereadores, ver alguma obra, juntar todas e executar o serviço. Muito bem, a palavra segue à disposição. Então, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos dos dias de hoje.